Me responda uma pergunta: quantos aqui já receberam uma mensagem no seu WhatsApp ou SMS, ouviu em alguma rede social alguma notícia falsa? Quantos aqui já receberam golpes no celular? Nós estamos em período eleitoral. Nós temos várias pessoas pleiteando colocações políticas. E é muito comum agora nos debates nós temos instrumentos de checagem para dizer: isso é um fato, isso é fake, não é bem assim. E de alguma forma, meus queridos irmãos, é isso que nós faremos ao ler esse capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nessa manhã, olhando para a experiência que Simão teve. À noite, nós olharemos para a experiência de conversão que meu grupo teve. E domingo que vem, na celebração da noite, nós olharemos para Saulo, a experiência que Saulo teve. E nós vamos então olhar para esses textos pensando sobre marcas de uma conversão verdadeira, genuína. O texto sagrado nos diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento no teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias os samaritanos anunciavam-lhe o Evangelho. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento, um sinal de alerta para todos nós, meus queridos irmãos. Nem todo aquele que diz eu sou evangélico, nem todo aquele que diz eu sou de igreja A, de
nasceu de novo. E isso não tem a ver com o tempo que essa pessoa teve frequentando um culto. Isso não tem a ver, meus queridos irmãos, com a quantidade de dinheiro que essa pessoa deu. Isso não tem a ver com a quantidade de seguidores que essa pessoa possui. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, meus queridos irmãos, lá em Tiago capítulo 2, verso 19: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Ainda em Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23, a palavra do Senhor vai nos dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E portanto, meus queridos irmãos, quando olhamos para as palavras de Jesus, quando olhamos para aquilo que Tiago registrou em seu texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos perceber que nem tudo que reluz é ouro. No mundo de hoje, meus queridos irmãos, e também na antiguidade, havia conversões genuínas, havia conversões verdadeiras, conversões sinceras, mas também havia pessoas que não tinham sido de fato transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Nós vivemos um contexto, meus queridos irmãos, que é até bonito, que até é lucrativo dizer que é um crente, mas nós precisamos olhar para o texto sagrado e percebermos as evidências de uma conversão genuína. E antes de falar dessas evidências, eu quero te convidar ou te apresentar Simão o Mago, ou Simão o Mágico, ou algumas versões é trazer Simão o Feiticeiro. Observe, meus queridos irmãos, que Simão era alguém que queria desfrutar dos benefícios do Evangelho, mas não desejava a presença de Deus. Ele ficou encantado com as maravilhas que Filipe estava operando naqueles dias. Ele ficou encantado, meus queridos irmãos, com os milagres. E ali nós precisamos entender que aqueles milagres que aconteciam ali tinham um papel autenticador da mensagem. O Evangelho do Senhor Jesus estava quebrando uma fronteira. O Evangelho estava restrito somente em Jerusalém. E no capítulo 8, o Evangelho chega a Samaria. E é interessante que esse Evangelho é autenticado com sinais. Nós então encontramos em Simão um homem que servia ao Senhor por conveniência, alguém que queria os benefícios, mas não o Deus que é doador desses benefícios. Ainda apresentando Simão, é interessante percebermos aqui a superficialidade de Simão. Simão abraçou a fé no primeiro momento. Simão foi batizado, meus queridos irmãos, observe bem, ele foi batizado, mas o seu coração estava longe do Senhor. É possível, queridos irmãos, que conheçamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que saibamos versículos de cor, é possível que saibamos até mesmo transmitir isso, esse conhecimento teológico, doutrinário, mas não conheçamos o Deus da Bíblia. É possível que tenhamos um conhecimento de tudo aquilo que se diz a respeito da igreja, mas não temos o relacionamento com o Senhor da igreja. É possível que caminhemos com toda uma vida na superficialidade, e por isso é importante olharmos e perguntarmos para esse texto quais são as evidências de uma conversão genuína. Ainda apresentando Simão queria comprar o poder do Espírito, ou seja, ele queria barganhar. Aquilo que Simão fez depois se tornou conhecido na história da fé cristã como símbolo
simonia. Simonia é querer comprar uma graça de Deus. Simonia é querer comprar algum benefício que o Senhor concede de graça. Feita a apresentação de Simão, meus queridos irmãos, eu quero então olhar para este texto respondendo quais são as características de uma verdadeira conversão. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, a primeira reflexão que quero fazer com os irmãos é que a verdadeira conversão não pode ser comprada. Jesus não está à venda. A salvação não está à venda. E não é pela quantidade de coisas que nós fazemos para Deus, não é por isso. Tem a ver com aquilo que Cristo Jesus fez por nós. O que é que está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8? Pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras preparadas pelo Pai de antemão. Pela graça sois salvos. Jesus não está à venda. As bênçãos do Evangelho não estão à venda, meus queridos irmãos. A salvação de Deus, e aqui neste caso, o dom de Deus, que é o próprio Espírito Santo, é concedido segundo a soberania e liberdade do Senhor. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, eu aprendo neste texto também que a verdadeira conversão é fruto da pregação do Evangelho. Observe o verso 12, vejamos o verso 12, para que percebamos isso. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e luz de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. É interessante aqui nós percebemos, meus queridos irmãos, que o fato de acontecer ao longo da história da fé cristã falsas conversões, isso de maneira alguma é motivo para que paremos de pregar o Evangelho, ou para que não preguemos o Evangelho, porque o Senhor continua salvando, continua alcançando vidas, e por isso nós precisamos continuar pregando, porque no meio daquela multidão, homens e mulheres se converteram e se arrependeram para viver a verdadeira conversão em Cristo Jesus. A verdadeira conversão é fruto da pregação do Evangelho, e não cabe a mim ou a você, meu querido irmão, falar: este é salvo, este não é salvo, este é convertido, este não é. Não está na nossa alçada fazer isso de maneira alguma. A nossa missão, a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Certamente os irmãos conhecem a parábola do joio e do trigo. Como será separado o joio do trigo? No dia do juízo. Então, meus queridos irmãos, a despeito daqueles que não são verdadeiramente convertidos, continue pregando o Evangelho, continue anunciando Jesus. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos, eu aprendo que a verdadeira conversão é autenticada pela presença do Espírito Santo. Um dado importante para que tenhamos aqui em mente é que nos versos 14 ao 17, a recepção do Espírito Santo acontece de forma posterior à decisão daquelas pessoas e até mesmo o batismo. E aqui nós precisamos entender que nós estamos no livro de Atos, num período de transição. O Espírito foi derramado em Jerusalém, agora o Espírito estava chegando em Samaria. Depois, na continuidade da leitura do livro, nós veremos que o Espírito vai ser derramado em Éfeso, e aqui nós não podemos fazer desta porção uma doutrina, mas podemos aqui extrair o princípio da palavra de Deus, de que uma das evidências de alguém que foi verdadeiramente convertido é a recepção do Espírito Santo. Porque nós sabemos que esse irmão não foi de fato convertido, porque o Espírito Santo não foi dado a Simão. O Espírito Santo foi derramado sobre as outras pessoas que verdadeiramente
haviam convertido, verdadeiramente haviam se arrependido. Mas sobre Simão, esse Espírito não foi dado. O Espírito Santo, ele é um autenticador. Outra lição que podemos extrair dessa autenticação do Espírito, né, meus queridos irmãos, o fato de que Cristo Jesus, ele não tem várias igrejas, ele não tem denominações. Cristo Jesus só tem uma igreja. A igreja de Samaria é a mesma igreja de Jerusalém. A igreja da Judéia é a mesma da Galileia e a dos confins da terra. Nós fazemos parte de uma só igreja, porque estamos unidos em um só Espírito no Senhor. E a presença do Espírito Santo evidencia exatamente isso, meus queridos irmãos. E em quarto lugar, por fim, a verdadeira conversão produz transformação. Vejamos os versos 22 ao 25, novamente para relembrar. Vamos lá? Versos 22 ao 25. Quero te convidar a ler comigo esses versos. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade. Ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em véu de amargura e em laço de iniquidade. É interessante nós entendermos, meus queridos irmãos, que conversões autênticas produzem mudanças verdadeiras na vida daqueles que se arrependem e se convertem a Cristo Jesus. A transformação, meus queridos irmãos, acontece na vida daqueles que de fato nasceram de novo, daqueles que foram convertidos a Cristo. Corações que eram petrificados, agora são corações quebrantados e rendidos ao senhorio de Cristo. Quando acontece a conversão, o veneno amargo, a raiz de amargura é removida do coração. E aqui quero te convidar a refletir um pouquinho: o que seria essa raiz de amargura? O que seria esse véu de amargura no coração de Simão? Vejamos Deuteronômio 29, verso 18. Deuteronômio 29, verso 18 vai nos dizer: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz de veneno e ferro. É interessante que nós entendemos, meus queridos irmãos, que a raiz de amargura aqui está estreitamente ligado com a idolatria. Numa leitura rápida, às vezes, a nossa tendência é ler esse verso e pensar: é porque essa pessoa está ressentida, é porque essa pessoa não perdoou. Também é uma aplicação que pode ser feita acerca deste texto. Mas o significado, à luz do Antigo Testamento, é que esse fel de amargura, ancorado no coração de Simão, tinha a ver exatamente com a idolatria. E o que é idolatria? Ou ídolos? Ídolos é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Tudo aquilo que nos impede de adorar verdadeiramente o Senhor nosso Deus. Ídolo, meus queridos irmãos, pode ser o nosso próprio eu, o nosso próprio orgulho, que precisa ser quebrado, que precisa ser transformado pelo Senhor. O nosso temperamento, o nosso caráter precisa ser conformado à imagem do Senhor Jesus. Ainda quero ler com você Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15, que vai nos dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, que por elas muitas se contaminam. Quanta gente, meus queridos irmãos, em nossos dias, apesar de frequentar cultos, apesar de servir ou estar envolvido em algum serviço, está com o coração envenenado e que precisa ser transformado pelo Senhor, precisa ser santificado. E aqui
feita a apresentação dessas 4 marcas de uma conversão genuína. Eu quero te perguntar, você verdadeiramente já nasceu de novo? Você verdadeiramente é um crente em Jesus? Você verdadeiramente já experimentou o novo nascimento? Será que é possível sabermos isso? Como disse, o nosso papel não é apontar fulano é salvo, Beltrano não. Mas o nosso papel é examinar a nós mesmos. Examinar se nós estamos no caminho ou não. Você pode dizer com certeza que você é alguém que já nasceu de novo, alguém convertido a Cristo Jesus? E eu quero te apresentar rapidamente 4 princípios importantes para que você tenha essa convicção. Como saber se nós já experimentamos essa conversão? Vamos ficar já de pé, talvez, meus queridos irmãos. Primeira evidência é a presença do Espírito Santo em nossos corações. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14 vai nos dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Se você um dia ouviu a mensagem do Evangelho, creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo, e esse Espírito confirma em seu coração que você é um filho ou uma filha de Deus. Esse Espírito Santo, meus queridos irmãos, que é Deus, ele vai nos santificar, ele vai nos transformar, ele vai nos dar fome e sede da palavra de Deus. Ainda respondendo, como saber se eu de fato já converti, se eu já nasci de novo? Outro princípio importante para que você saiba disso está em Mateus capítulo 7, verso 16. Vejamos o que a palavra do Senhor vai nos dizer sobre este aspecto. Pelos frutos nós conhecemos se alguém nasceu de novo ou não. Mateus 7 ou 16. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Pelos frutos nós sabemos se alguém nasceu de novo ou não. E se você encontrar algum dos nossos irmãos, ou até eu, dando algum fruto indevido, ore por mim ou ore pela pessoa que você vê, e dê o benefício da dor. Ela é uma pessoa convertida, mas está em processo de santificação. Deus ainda está trabalhando na vida dela. Pelos frutos conheceremos de qual árvore nós pertencemos, de qual família nós pertencemos. Também, queridos irmãos, podemos saber se somos convertidos pela disposição de consagração de vidas. Vejamos 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16, quando a palavra do Senhor vai nos falar sobre a consagração de vida necessária a todo aquele que nasceu de novo. A palavra do Senhor vai dizer: mas começando aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, sede santos, eu sou santo. Então, se essa pessoa cultiva uma vida de consagração, de separação para o Senhor, essa é uma evidência. Mas a evidência mais eloquente, meus queridos irmãos, que nós temos está em João capítulo 13, verso 35. Eu quero te convidar, se possível, que seja projetado para que leiamos juntos neste momento. Deste modo, todos saberão que são meus filhos, se vocês amarem uns aos outros. Só as mulheres. Deste modo,
através do amor, nós podemos saber se essa pessoa caminha com Jesus, se ela tem comunhão com Cristo, ou se ela está longe da presença de Deus. É pelo amor. Amor, em primeiro lugar, a Deus. Se a palavra do Senhor vai dizer: amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Qual é o segundo mandamento? Amarás o próximo como a ti mesmo. Tem gente, meus queridos irmãos, que fala assim, enxerga nesse texto 3 mandamentos. Fala, amar a si mesmo. Mas a Bíblia já parte do pressuposto que nós já amamos demais nós mesmos. A Bíblia já parte desse pressuposto. E nesse texto não fala de amor próprio. Está falando de um amor vertical, de um amor a Deus e de um amor ao próximo. Amor às pessoas. E essa ideia de amar a si mesmo, baseado nesse mandamento, é antibíblico. É uma leitura equivocada desse bíblico. E eu não estou falando aqui que nós não temos que nos valorizar, nos cuidar, não é isso. Somos imagem e semelhança do Senhor. Mas o mandamento de Deus é amá-lo sobre todas as coisas. E amar o nosso irmão, a nossa irmã. Caminharmos na sua milha. Eu sei que os irmãos já estão caminhando comigo mais uma milha, pelo menos 20 minutos já. E por isso nós vamos encerrar orando esse tempo. Feche seus olhos. Você pode dizer: eu sou um salvo, eu sou um convertido a Cristo Jesus, com toda certeza, toda convicção. Amém. Dependendo da lei, tem que fazer apelo. Você é alguém que já se converteu a Cristo Jesus? Amém. Então vamos orando, Senhor, agradecendo por esse dom, porque Ele graciosamente deu seu Filho para perdão dos nossos pecados, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se porventura você está aqui nessa manhã sem essa convicção de que você é um crente em Jesus, um salvo por Cristo Jesus, alguém transformado pela graça de Deus, este é o momento para você tomar essa decisão de fazer essa entrega pessoal de vida a Cristo Jesus. Coloque a sua vida diante do Senhor. E se porventura você já é alguém convertido, continue cultivando uma vida de consagração a Deus. Continue vivendo o amor do Senhor. Continue honrando ao Senhor através dos seus pensamentos, palavras e ações. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã, quando podemos reunir em teu santo e excelso nome. Muito obrigado porque o teu Espírito é aquele que sonda os nossos corações. E que o Senhor possa nessa manhã operar em nossas vidas, nos dando discernimento, se estamos no caminho do Senhor, ou se precisamos viver essa experiência de nova vida na tua presença. Se porventura, Deus, tivermos pessoas que já foram convertidas, mas estão errantes, que esse seja o tempo de retorno para o Senhor, o tempo para afirmar uma nova caminhada contigo, porque no Senhor a possibilidade de nova história, no Senhor a plenitude de alegria, no Senhor a salvação eterna. E nós pedimos a Deus que o Senhor possa continuar a abençoar e conduzir o teu povo. E neste momento nós rogamos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre o teu povo, desde agora e para sempre. Amém.